Boa tarde, Protásio Moreira e a todos os ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com imensa satisfação que ocupamos este espaço no Vale Notícias com o Momento Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Eu sou o Jefferson Selbach e hoje vamos bater um papo com o Dr. Daniel Santiago. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, boa tarde. Que prazer, satisfação estar aqui contigo, poder conversar, trocar uma ideia. Prazer de receber aqui. Vamos ver se eu posso contribuir de alguma maneira. Falar um pouquinho da tua trajetória de vida, né? Cachoeirense raiz? Não, nasci mesmo, eu sou lajadense. Em 1986 eu vim para Cachoeira, eu tinha 8 anos, então eu me considero cachoeirense, porque foi aqui que eu estudei, fiz todo o colégio, até o 2º grau. Então, aqui que eu construí minhas amizades, os relacionamentos, e acabei depois voltando, né? Eu saí de lá pequeno, né? Eu não tenho muitas lembranças. Eu tenho as lembranças da família, que eu tinha lá, tios e avós e primos, eu ainda tenho primos lá. E então sempre tive um vínculo forte com a cidade de Lajeado. Gostei, a minha memória da minha infância lá era boa. E eu passei muitos anos as férias lá, sempre passava as férias lá. Então a gente continuou, mesmo morando em Cachoeira, com um vínculo forte com a cidade. O que eu percebi, por exemplo, a minha impressão ao longo dos anos é que em Cachoeira o pessoal é mais acolhedor. Então a gente tem umas amizades fortes aqui e o pessoal faz as coisas em casa. Desde a minha adolescência era churrasco na casa dos amigos, era carnaval, então a gente tinha um relacionamento com as famílias todas, né? Então a gente tem até hoje muitos amigos da época de colégio de Cachoeira mantêm um relacionamento, a amizade, inclusive com as famílias, né? E aqui acabei construindo, então por isso que eu me considero cachoeirense, porque foi aqui que eu cresci, né? Foi aqui que eu construí meus relacionamentos e amizades. E como é que era na escola? Como é que era a escola aqui em Cachoeira e tu na escola? Eu estudei no Colégio Marista, Roque, né? Desde a 2ª série do colégio eu entrei ali e fui até terminar o 2º grau. Então, eu acho que eu sempre fui um bom aluno, mas nunca fui aquele aluno nota 10. Tá? Eu sempre fui um aluno nota 8, vamos dizer assim. Ali a média do colégio era 7, então eu estudava, gostava de ler, gostava de estudar, mas nunca fui aquele estudante que baixava a cabeça, decorava os livros. Se eu tirasse 8, se eu tirasse 9, se eu tirasse 7, estava bom. Então eu nunca fui de me cobrar tanto assim. Quando eu comecei a pensar em fazer medicina, já no 2º grau, aí a cobrança mudou um pouquinho, daí a coisa começa a apertar, né? Por causa da pressão da época do vestibular, um vestibular muito disputado. Então ali eu me lembro que aumentou um pouco a cobrança. Pois é, e como é que foi essa questão assim de a opção pela medicina? Da onde? Teu pai era alguém vinculado à Secretaria da Fazenda? Tua mãe? Era professora, a mãe. Professora? A mãe foi professora de português e daí depois, mais tarde, acabou botando negócios seguros, né? Eu tinha tio médico e primo que faziam medicina e eu sempre tive desde a infância essa, não sei explicar nem direito de onde, mas eu sempre tinha essa ideia de fazer medicina, né? No colégio surgiam aquelas testes vocacionais, né? Então eu fiz alguns, eu pensei em outras áreas, mas assim, nada que despertasse meu interesse. O que eu sempre quis mesmo foi a medicina. E aí quando tu pensou assim, com 15, 16 anos, em fazer medicina, tu começou a investir mais no estudo visando vestibular. Sim. A gente já no colégio, no 2º grau ali, no 2º, 3º ano, a gente já tinha um grupo de colegas que já estudavam mais, já montamos... A gente planejou, vamos pegar os livros de pré-vestibular, emprestados livros dos outros anos, montamos um grupo de estudo, já demos uma intensificada nos estudos, mas não adiantou muito, né? Quando chegou no primeiro vestibular, o cara não teve jeito, né? Porque, apesar de que eu acho que o Cachoeira do Sul
com vários colégios de qualidade que a gente forma excelentes estudantes. E hoje, mais do que naquela época até, tem muita gente passando direto para o vestibular. Na minha época era uma coisa mais difícil, o vestibular era bem disputado, era mais difícil. A minha leitura é que eram muito poucas aprovações direto do colégio para uma faculdade disputada com medicina. Na minha turma, a gente tem vários médicos que estudaram em Santa Maria, na URGS, na PUC, são hoje profissionais excelentes, mas que na época não passaram direto. Entendeu? A minha turma ali, a maioria do pessoal foi fazer cursinho, foi completar o estudo depois. Tá, e aí tu tentou a primeira vez, não deu, o que tu fez? Tu já tinha te formado? Eu tive a sorte, né, de ter os meus pais que viam a educação como uma coisa muito importante e eles puderam proporcionar que eu fizesse cursinho. Eu fui para Porto Alegre, tinha um apartamento na época, era o apartamento da minha avó, um estúdio, aqueles quarto e sala tudo junto, e eu consegui ir para Porto Alegre. Meu pai me manteve lá e eu fiz 2 anos, na verdade, de cursinho pré-vestibular estudando para a faculdade. E tu acabou passando... Passei na Pontifícia Universidade Católica, na PUC de Porto Alegre. Na PUC de Porto Alegre. Sim. Então, assim, eu já agradeci meus pais diversas vezes, mas sempre é bom reforçar que eu tive essa sorte de ter os pais incentivadores, né, e que tiveram condições de me manter em Porto Alegre estudando, e também depois na faculdade, porque era uma faculdade paga, eu tive crédito, bolsa educativa, aquele crédito que tu paga a metade, depois da faculdade tu paga o resto, né. Mas a faculdade de medicina é muito puxada em termos de carga horária, era manhã, tarde e noite, estágios, então não tinha condições de trabalhar. Eu tive amigos que fizeram cursos mais rápidos ou podia fazer só um turno, só à noite, já trabalhavam, já tinham seu dinheiro, e eu não tinha essa condição, então eu precisei segurar as contas, ter um padrão de vida mais simples para investir na educação. Quando que tu diz, é isso que eu quero? Isso é muito variável de cada pessoa. Tá? Tem gente que entra no primeiro ano decidido e geralmente muda. Né? e eu passei por diversas especialidades. Então eu passava, por exemplo, na ginecologia, gostei, interessante, mas não é o que eu quero. Passava na clínica médica, gostei. Eu fazia estágio de férias, todas as minhas férias eu fiz estágio em diversas áreas. E eu gostava de todas as áreas, eu fui convidado pelos professores para fazer diversas áreas. Faz clínica, faz cardiologia, faz urologia. E eu passava, gostava, mas não era bem aquilo. E a radiologia, eu tenho um tio que mora em Lajeado que é radiologista, então eu conhecia um pouco mais da radiologia. E eu, na minha formação, fiz isso, fiz estágio em diferentes áreas, aprendi um pouco de cada coisa. Quando chegou lá no final, eu disse, tá aí, a radiologia envolve todas as áreas, trabalha com diagnóstico por imagem, trabalha com tecnologia, era uma coisa que me interessava. Então, eu acho que fechou um círculo, passando por toda a medicina, envolvendo tecnologia, foi aquela coisa que me brilhou o olho na hora da decisão. Na verdade, eu decidi isso lá no 5º ano da faculdade. E eu já fiz, durante a faculdade, estágio de férias no Hospital de Clínicas, na Santa Casa, no Instituto de Cardiologia, todos na radiologia. Então, quando eu entrei na residência, eu já conhecia quase todos os serviços de Porto Alegre que faziam radiologia. E a radiologia tu fizeste aonde daí só para... Eu fiz na Serdil, Fundação São Pastor Serdil. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Depois disso, então, foram 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização na radiologia, e eu comecei a trabalhar e depois fazer um fellow na França, em Paris, no Hospital Europeu Georges Pompidou, em Paris. Eu fiz 4 meses lá na parte abdominal, também um fellowship, não? Mas uma subespecialidade. E aí, como é que foi? Tu te formou, foi para a França, voltou e disse, agora vai começar a tua vida profissional. Quais são os desafios? O que acontece no começo? Hoje a radiologia está valorizada no sentido de a gente tem carência de profissionais. Então a gente
tem uma demanda crescente de exames e recebe diversas propostas para trabalhar. Quando termina a residência hoje, a gente escolhe onde vai trabalhar. Na minha época já era assim. Então, quando eu estava terminando ali a especialização, eu tinha a opção de escolher para onde eu queria ir. Mas é uma área muito ampla e cada vez mais, nos últimos anos, a gente tem se subespecializado dentro da radiologia. Tem o radiologista que só faz neuroradiologia, tem o radiologista que só faz a parte de obstetrícia, a parte da mulher, tem o especialista em próstata, em mama, em abdômen. Então, cada vez isso está mais forte. Na minha época, a gente ainda saía mais geral. Generalista, fazendo toda a radiologia. E hoje o pessoal sai mais especialista. Uma coisa bem interessante que foi fundamental para mim é uma questão de atitude, de como encarar a especialidade, no sentido de que eu sempre tive para mim que tu precisa resolver. Quando tu está na residência, tu faz um exame, tu vai ali, examina o paciente, ou faz um exame e vai o preceptor revisar o teu exame. Eu encarava aquela situação como, se eu estivesse aqui sozinho fazendo esse exame, o que eu ia escrever? Qual vai ser o meu diagnóstico antes do médico revisar? Então essa postura de tu se colocar como se tu já estivesse examinando sozinho aquele paciente, isso te faz aprender mais rápido, te faz crescer muito mais rápido. Então eu consigo dizer assim, quando eu terminei minha residência, eu era um radiologista generalista com capacidade para atender praticamente todas as áreas da radiologia e podia escolher onde trabalhar, tinha diversas propostas. Aí entra aquela outra coisa, a tua característica pessoal, vamos dizer, eu sempre quis, a minha ideia sempre foi voltar para o interior. Eu queria ter família, criar os filhos e nessa vida de interior que foi a vida que eu tive. Eu morei vários anos em Porto Alegre, tive a experiência da capital, gostava de lá, gosto de Porto Alegre, mas eu tinha a ideia de voltar para o interior. Pela qualidade de vida, de morar em casa, essas coisas. E então, quando eu terminei a residência, eu resolvi voltar para Lajeado, porque eu tinha naquela época o meu tio e um primo radiologista no Hospital Bruno Borges de Lajeado. E eles estavam colocando a ressonância magnética lá, estava começando a ressonância magnética em Lajeado, eu estava terminando a minha formação, fazia ressonância magnética, resolvi voltar para Lajeado. E eu fiquei 3 anos lá. Trabalhando com essa equipe em Lajeado. Vamos a um breve intervalo para os nossos patrocinadores. Estamos de volta com o Vale Compartilhar, meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje estamos conversando com o médico radiologista Daniel Santiago. Daniel, tu foste então para Lajeado, mas queria uma cidade do interior e Cachoeira estava no teu, vamos dizer assim, radar? Não, na verdade não. Não. Eu tinha o pai e a mãe morando em Cachoeira, né? E eu vinha a Cachoeira eventualmente, visitar o pai e a mãe, os amigos, etc. Mas naquela época, isso foi 2008, 2009, o hospital ainda ele era um hospital menor. A parte de radiologia era uma radiologia mais simples aqui. E a minha mãe fez contato comigo dizendo, olha, o Luciano Mocho, que é o superintendente do hospital, gostaria de falar contigo que eles estão procurando radiologista. E a resposta para minha mãe foi, nem pensar. Não pensava em vir para Cachoeira. Eu estava começando, estava trabalhando lá já fazia 2 anos e pouco. Estava começando a minha vida profissional lá num hospital que é referência também no estado, com uma equipe boa. Não era a minha ideia. Mas o Luciano Morsch conta essa história até hoje. Aí ele estava passando por Cachoeira e me ligou e disse, podemos tomar um café? E eu disse, podemos, eu te recebo aqui. Mas eu vou te ajudar, talvez ajudar a arrumar alguém para ir, porque eu não vou para Cachoeira.
Aí ele abriu, chegou lá, fomos tomar um café num café perto do hospital, ele abriu um projeto e disse, o Hospital de Cachoeira está mudando, né? O Hospital de Cachoeira vai virar um hospital regional, estava para vir a neurocirurgia, né? O Dr. Vinícius Severo estava conversando para vir para Cachoeira, vai abrir o Centro Regional de Oncologia e nós precisamos de um centro de diagnóstico por imagem completo, com ressonância magnética, com tomografia multi-slice, que chamam vários canais. E está aqui o projeto de um CDI novo, e nós queremos que tu assuma. Aí Aí mudou a conversa. Porque isso é uma das coisas, tu faz uma área da radiologia, uma especialidade, qualquer especialidade é assim, tu quer fazer o que quando tu vai trabalhar? Trabalhar com aquilo que tu aprendeu. Então eu fazia ressonância magnética, tomografia computadorizada, eu não queria voltar para uma cidade do interior tão pequena, onde eu ia fazer só raio-x e ultrassom. Mas quando eu vi aqui a possibilidade de um centro diagnóstico completo, onde a gente ia trabalhar com ressonância magnética, tomografia computadorizada, tudo que tinha de moderno, tudo que eu aprendi a fazer, eu ia poder fazer aqui, e mais, eu ia poder montar a minha equipe. O objetivo era formar uma equipe para trabalhar aqui na região. Então essa oportunidade foi interessante. Eu vim a Cachoeira, conheci o hospital, fazia anos que eu não entrava lá, conversei com a equipe do Dr. Chu, conversei com o Dr. Chu, que era o radiologista responsável da época, eles estavam saindo, eles iam ficar só na clínica deles, e estudei essa possibilidade de vir, gostei da ideia, e acabei. Aqui a gente morde a língua às vezes, né? Nem pensar, e acabei aqui. E eu acho que foi uma decisão muito acertada ter vindo para cá. E aí, tu tá em Cachoeira, né? Tu tem uma vida cotidiana, tem filho, família, tu faz esporte, eu sei. Como é que é essa tua vida? Tu tira tempo para tudo? Sim. Como é que é teu cotidiano aqui em Cachoeira? Desculpa. É corrido, né? A vida é corrida para todo mundo. Eu acho que isso é uma das facilidades de a gente estar no interior, a gente consegue administrar um pouco melhor o tempo, porque a gente perde pouco tempo de deslocamento. Então, 5 minutos está no hospital, 5 minutos está em casa. O colégio das crianças é no caminho para o hospital, então eu consigo ou levar ou buscar os filhos todos os dias no colégio. Então, isso é qualidade, né? Qualidade de vida. Dá uma desviada da rota, leva os filhos no colégio, vai trabalhar e chega lá com disposição, com muito mais tempo. Então essa é uma das vantagens da gente estar no interior, né? Eu tenho 2 filhos, né? E a família aqui eu acho que tem um peso muito importante, né? A família norteou a minha decisão de voltar para o interior pensando já nisso. Então eu acho que aqui em Cachoeira, como outras cidades do interior, a gente consegue ter qualidade de vida, né? De conciliar tempo para família, atividade física, que eu acho que é muito importante, e o trabalho. A minha rotina se divide entre o hospital, a clínica, a Momoclin, e a família, vamos dizer assim. A atividade física eu faço praticamente todos os dias. Tá? Eu faço às 6 da manhã, então é outra facilidade. Eu gosto de acordar cedo, meu ritmo é matinal, então eu consigo acordar. Em 2 minutos eu estou no box de treinamento de CrossFit, faço 1 hora de treinamento, é bem cronometrado, consigo ir em casa, tomar banho, tomar café e ir trabalhar. Antes das 8 horas da manhã eu estou trabalhando no hospital. Então, isso aí eu acho que não tem preço, né? A gente conseguir ir almoçar em casa, outra coisa. A gente vai almoçar em casa, senta na mesa com a família, né? Então, são coisas que não tem preço de morar no interior. E me diz uma coisa, e aí tu é um cara que também investe em Cachoeira, né? Tu tem investimentos, o que demonstra assim que tu acredita na cidade, acredita na região. Cachoeira tem boas perspectivas de investimento. Como é que tu vê isso? Eu acho que sim, eu invisto, mas antes de falar de outros investimentos, eu invisto principalmente na medicina, na radiologia. Isso é uma coisa que aconteceu quando a gente veio para cá, começou a trabalhar. Eu tenho um sócio, que é o Pablo Dalla Piccola, que veio para cá desde o princípio junto comigo, e nós crescemos juntos.
na radiologia em Cachoeira. E ele também tem uma visão empreendedora, então a gente se acrescenta e cresce junto. No sentido de que municípios da região têm uma carência muito evidente de profissionais médicos, e principalmente na radiologia. Então a gente acabou assumindo o serviço de Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul e mais recentemente agora Candelária. Então isso aí proporcionou a gente aumentar a nossa equipe. A gente aumenta o bolo para poder dividir. Então a gente montou uma equipe, hoje temos aproximadamente 20 radiologistas trabalhando conosco. São 4 colegas que moram na cidade, eu, Pablo, Matheus e o Ziel, moramos em Cachoeira, trabalhamos quase 100% aqui, e uma equipe de teleradiologia que dá o suporte à distância. Mas já entrando naquilo que eu falei antes, da subespecialidade. Então são colegas que conseguem trabalhar só com a tomografia de tórax, só com a parte de neuro, só a parte da próstata. Então a gente consegue crescer qualidade, entregar exames com mais qualidade e também ganhar qualidade de vida, porque a gente mudou. Quando tu cresce, a gente conseguiu fazer, por exemplo, um terceiro turno, das 6 à meia-noite. Nós temos um colega fazendo a interpretação dos exames de emergência de todos esses hospitais. Então, em vez de... Eu fiquei mais de 10 anos, eu e o Pablo, dividindo uma noite para cada um, final de semana para cada um, cobertura 365 dias. Hoje não, hoje a gente tem uma noite para cada colega fixo, um final de semana para cada um. Então, o colega vai fazer um final de semana por mês. Então, a gente cresceu em número de serviços, em volume de exames, número de colegas trabalhando, e consegui dividir a responsabilidade dos plantões do final de semana. Então, na verdade, cresceu e ficou com mais qualidade de vida. Muitas pessoas dizem, mas tu vai assumir mais um serviço, mas tu já trabalha demais. Eu vou assumir mais um serviço para ganhar qualidade de vida. Claro que tem a responsabilidade, claro que tem um investimento financeiro, mas além de ser um investimento para ter retorno financeiro para mim, para ter melhor qualidade de vida para a nossa equipe, para ter melhor qualidade de interpretação, é uma solução do problema da região, porque não existe esse profissional, ninguém quer vir para Caçapava, para Encruzilhada, para morar lá, para fazer aquele serviço. Então a gente, com uma equipe maior, centrada em Cachoeira, a gente consegue atender a região. Então a oportunidade de negócio em Cachoeira, às vezes Cachoeira é mal vista, como uma Cachoeira é uma cidade velha, uma cidade feia, não tem oportunidade. Muita gente não quer vir para cá porque acha que não tem oportunidade, e a gente acaba descobrindo que aqui é que está a oportunidade. Quando tu vai para uma cidade grande, Caxias, Lajeado, existem dezenas de centros diagnósticos, vou falar só da minha área, dezenas de centros diagnósticos. A concorrência no geral é muito alta, e aqui o pessoal não quer vir, a concorrência é mais baixa. Então a gente tem que quase que ser obrigado a atender a região. Além desse investimento, digo, na área da medicina, a gente faz alguns investimentos fora da medicina, geralmente imóveis, né? Também pensando nessa mesma questão, porque Cachoeira ficou muito tempo parada no tempo, né? A gente ia para outras cidades do interior aqui que tinham prédios altos, as cidades estão se verticalizando, e Cachoeira tinha meia dúzia de prédios, ficou muitos anos parada. Nos últimos anos a gente viu um crescimento vertical da cidade, né? E alguns desses empreendimentos a gente entrou junto, colaborou, a gente investiu, acreditando no potencial de Cachoeira. O que ficou para trás? O que tu reforçaria nessa tua trajetória? Eu acho que tem algumas coisas importantes a destacar. Uma dos conselhos que eu posso dar, e a gente já bota isso em prática hoje, que é tentar fazer soluções de longo prazo, né? A gente tem que, às vezes no trabalho, eu vou abraçar o mundo, e isso não é sustentável. Tu abraçar um trabalho e aí tu trabalha ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco tu não aguenta mais e tem que sair, acabar largando. Então isso serve não só para trabalho, mas para tudo. A gente tem que buscar o equilíbrio.
soluções sustentáveis no sentido de que conseguir equilibrar vida profissional, vida familiar, a atividade física, a alimentação, tentar buscar o equilíbrio. Tudo que é demais acaba prejudicando. Então, aquela pessoa que só trabalha, né, que a gente vê muito, acaba deixando a família de lado, os filhos, constrói patrimônio ou não, mas baixa a cabeça no trabalho. Isso não é saudável, no longo prazo vai cobrar. Ao mesmo tempo, o cara que não trabalha, que só vive da família, ou só vive fazendo esporte, ou na festa com os amigos, também não. Então, eu acho que é isso, tentar achar o equilíbrio. Alguma palavra para finalizar para o nosso ouvinte? Não, acho que não. É uma satisfação ter participado aí, espero que possa influenciar positivamente alguém, né? Eu acho que hoje a gente vive uma vida de influencers, né? O digital, todo mundo influenciador, e a gente às vezes tinha que tentar buscar uma influência nas pessoas reais, do pai, a mãe, o avô, o amigo, aquelas pessoas que também erram, que têm problemas, que vivem a vida de verdade como ela é. Então, essas pessoas também podem ser bons influenciadores, muito mais do que uma pessoa que às vezes a gente nem conhece, que está lá numa rede social. Então, foi um prazer participar aqui contigo, Jefferson. Então, espero que tenha sido proveitoso. Assim encerramos esta conversa no Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Conversamos com Daniel Santiago, médico radiologista. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14h, aqui no programa Vale Notícias, na rádio Vale 99.1 FM. Voltamos ao estúdio com Protásio Moreira. Muito obrigado.